Bem, boa noite a todos. Vamos começar, então, as apresentações da Engenharia Civil no primeiro semestre de 2021. Vamos, então, começar com o Alisson Vieira. A Alisson já está aí, né, Alisson? Você pode se apresentar para os professores que vão avaliar você. E, se quiser desligar a sua câmera, você pode, tá? Ou, se quiser manter também ligada. Aí, você só vai me informando para passar os slides, tá bom? Tá, ok. Beleza. Passo aqui para você. Então, pode começar. Primeiramente, boa noite. Estou aqui hoje para apresentar meu TCC, referente à gestão de resíduos da construção civil e sustentabilidade. Como uma correta gestão dos resíduos da construção civil pode auxiliar no alcance e na manutenção da sustentabilidade da empresa atuante no setor da construção civil? O setor da construção civil é uma das atividades que mais gera alto volume de resíduos proveniente do seu processo produtivo, sendo até denominada como uma atividade que mais impacta o meio ambiente. Contudo, ainda hoje, reciclar os resíduos encontra diversas barreiras, onde grandes construtoras visam somente aos lucros e prazos, e não promovem a reutilização de resíduos de forma ampla. Além disso, dependendo da região do Brasil, quase não há reciclagens, onde os resíduos são despejados em locais inapropriados. Pode passar o slide. O objetivo geral desse trabalho é falar a respeito da reciclagem de resíduos da construção civil, contextualizando tal prática a crescente demanda da sustentabilidade e competitividade dos negócios do setor de construção civil. Fatores que preocupam o desenvolvimento sustentável, visto que a construção é responsável por grande parte do desenvolvimento social e econômico de grandes nações. Pode passar. O objetivo específico é revisar conceitos relacionados aos resíduos da construção civil com o intuito de ajudar nos principais empecilhos advindos dos resíduos da construção civil, como problemas sociais e ambientais relacionados ao manejo incorreto dos resíduos sólidos, apresentar métodos e processos, metodologias relacionados ao gerenciamento de resíduos e contextualizar o cenário da geração de resíduos de construção com sustentabilidade ambiental. Pode passar. Capítulo 1. Resíduos em todos os objetivos, substâncias ou materiais sólidos descartados que resultem de alguma atividade humana e social. O processo ele é definido em duas formas: resíduos ou rejeitos. O resíduo é o que pode ser reutilizado após o seu descarte, e o rejeito é toda a sobra que não possui mais característica, que pode ser reaproveitado. Os resíduos da construção civil são classificados em 4 classes: classe A, B, C e D, de acordo com a probabilidade de reciclagem e reutilização. Na classe A, o resíduo que podem ser reutilizados ou reciclados como agregados, por exemplo, são telhas, tijolos e cerâmica. Na classe B, resíduos que podem ser reciclados para outras destinações, como vidro, gesso e madeira. O gesso ele foi incorporado na classe B em 24 de maio de 2011, por meio da resolução do CONAMA 431. Na classe C, resíduos em que a reciclagem ou recuperação não são economicamente viáveis, como as estopas e lixas e pincéis. Na classe D, resíduos perigosos de origem da construção civil, como um exemplo são o amianto. Pode estar passando. Capítulo 2. Todo o resíduo da construção civil ser coletados e descartado corretamente. Para isso, empresas privadas especializadas devem ser contratadas pelos responsáveis da obra. A empresa contratada precisa estar registrada junto às secretarias de obras urbanas do município e necessitam estar em conformidade para exercer suas atividades. Os resíduos da construção civil de classe A e B devem ser devidamente separados e encaminhados para usinas de reciclagens. Ao chegar na usina de reciclagens, passam por etapas distintas até que estejam prontos para voltar ao mercado. Pode passar. De acordo, capítulo 3. Podem ser reciclados e reutilizados
novamente os resíduos de construção civil e reparo da construção civil, como agregados na fabricação de concretos, agregados na pavimentação de vias e rodovias, coberturas e aterros sanitários. E pode passar. Considerações finais, elaborar o capítulo 1, apresentou-se materiais, as classificações dos resíduos e a regulamentação desses resíduos. No capítulo 2, compreendeu-se acerca do trabalho e a disposição dos resíduos da construção civil, bem como das responsabilidades dos responsáveis pelos descartes e tratamento desses resíduos. Em relação ao capítulo 3, tratou-se da importância da reutilização dos materiais reciclados a partir dos resíduos da construção civil, algumas aplicações correlacionadas ao impacto ao meio ambiente e os negócios das empresas do setor da construção civil. Pode passar. Aí está as referências que foi utilizado para fazer o trabalho. Pode passar. E é só isso. Muito obrigado. Obrigado, Alisson. Parabéns. Vou passar. Vou pedir ao professor Jaime que faça a arguição. Marcelo, passa para o professor Oscar, por favor. Tá bom, então. Professor Oscar? Oi, Alisson, tudo bem? Tudo bom, Oscar? Tudo bem. Primeiramente, parabéns. Obrigado. Pela apresentação, né? Já nesta etapa, eu parabenizo todos os alunos nesta etapa, porque sei que não é fácil. O tema achei interessante. Sei que você tem conhecimento nessa área, né? Eu conheço a Alisson já de alguns semestres que cursou disciplinas comigo e sei que está, assim, que participa na área, né, no desenvolvimento desse tipo de controles em trabalhos de obra civil. Então, só te queria perguntar, com a tua experiência nessa parte, poderia pensar em alguma ideia para ter um retorno econômico, talvez, com essa reciclagem? Que ideia você forneceria em relação, talvez, a reutilizar elementos cerâmicos, gesso, resíduos do concreto? Que, com a experiência que você acumulou, né, com o trabalho, com a experiência que tem nos trabalhos também que você participou, qual seria, assim, a opção mais, assim, que você acreditaria mais, economicamente mais plausível, né, para entrar em uso, né, de maneira convencional agora nas obras civis, aqui no Brasil? Uma utilização assim que você pode meio que utilizar, por exemplo, os agregados de concreto, vamos dizer, os resíduos de concreto, de demolição, essas coisas assim, você pode estar utilizando como sob base de pavimentação de rodovias, vias, avenidas, essas coisas assim. Então, com isso, você vai acabar reduzindo outros materiais que talvez seriam mais caros, como a brita, por exemplo. E também, com o resíduo, a separação dos materiais, você consegue estar utilizando esses resíduos da construção civil em aterros sanitários. Então, tipo assim, hoje em dia, em alguns lugares, utiliza o Saibro, se eu não me engano, que é o nome. Então, ele é um pouco caro. Então, você utilizando esses resíduos da construção civil, como resíduos de concreto, esses materiais, como bloco, cerâmica, você pode fazer a cobertura de camadas nos aterros sanitários. E isso acaba considerando, vamos dizer, sair economicamente mais barato, vamos dizer. Ok. Obrigado. Nada. Por mim, já terminei aqui. Tá certo. Muito obrigado, professor Oscar. Parabéns, Alisson. Está encerrada a sua apresentação. Obrigado. O próximo é o Douglas. Douglas, eu vou apresentar aqui para você os seus slides. Ou você faz? Cadê o Douglas? Está sem microfone. Douglas? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Como faremos com os seus slides? Pode colocar na tela, por favor.
Só um momento. Douglas, você pode ligar a sua câmera e se apresentar para os professores? Olá, boa noite a todos. Eu sou o Douglas, prazer. Peraí, Boa noite, Douglas. Bem, ok, você apresentou, você é da engenharia civil. Isso. Você pode desligar a sua câmera se quiser, e aí você vai apresentando e me informando quando devo mudar os slides, tá bom? Ok. Começou. Bom, eu vou falar sobre a análise teórica dos indicadores de perda de água nos sistemas de distribuição, abastecimento em regiões urbanas. Pode passar. A pergunta norteadora é se existe notória variação entre as ações de contenção da perda de água nos processos de abastecimento em um centro urbano com maior incidência pluvial, se comparado a um com maior incidência de escassez. Pode passar. O objetivo geral é apresentar um panorama sobre a perda de água nos sistemas de abastecimento de duas cidades localizadas em regiões distintas do Brasil: Campinas, município do estado de São Paulo, e Belém, no estado do Pará. Pode passar. O objetivo específico número 1 é apresentar a definição de termos como escassez hídrica e perda física de água. O número 2, analisar as bases de dados referentes às cidades e áreas estudadas. O número 3, apontar possíveis aspectos a serem modificados e melhorados. Pode passar. Desenvolvimento capítulo 1 apresenta uma breve conceituação a respeito da escassez hídrica e os seus impactos na eficiência energética a partir da perda física da água. A definição de escassez hídrica é compreendida através de uma diminuição considerável dos níveis de precipitação em uma determinada localidade. O Brasil se destaca ao ocupar um dos primeiros lugares no que se diz respeito à porcentagem total de água doce que detém em seu território. Chega aos 11% do total disponível no planeta. Pode passar. Perdas físicas de água. Um dos principais indicadores do desempenho operacional daqueles que prestam serviço de abastecimento de água é o índice de perda física de água. Implementar uma rede de distribuição com infraestrutura capaz de atender uma alta demanda, como a adivinha dos centros urbanos, é o grande desafio que envolve os prestadores desse serviço. Pode passar. O capítulo 2, o SNS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, aponta entre todas as possíveis questões que geram impactos negativos na promoção do saneamento básico no Brasil. Os altos índices de perda de água no processo de abastecimento como principais e mais preocupantes problemas a serem sanados com maior grau de urgência. Se forem consideradas todas as regiões do país, ainda segundo o SNS, o índice de perda de água na distribuição pode chegar a 38,5% do volume total disponibilizado após a captação, sendo primordial o desenvolvimento de estratégias de controle de perda, principalmente nas regiões que mais sofrem com a escassez hídrica, como a norte e a nordeste do país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, o município de Campinas, macro-região do estado de São Paulo, ocupa a 12ª posição no ranking de saneamento no ano de 2020. Campinas abastece cerca de 98,09% da população com água tratada, enquanto que 94,39% da população tem acesso à coleta de esgoto, do qual 70,33% desta coleta de esgoto é tratada. Em contrapartida, o município do Belém do Pará é considerado a capital com pior percentual de abastecimento e saneamento básico. Em Belém, o SNS destaca que apenas 71,3% da população tem acesso à água potável. Pode passar. Pode passar, por favor. O capítulo 3. O homem tem procurado alternativas, e uma delas tem sido a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que vão desde melhorias nos tratamentos de esgoto a programas de diminuição de perdas de água tratada. Independentemente do método a ser utilizado para analisar e traçar as ações necessárias, a contenção do problema e o impedimento do seu avanço
um planejamento integrado que envolva todos os responsáveis pelo abastecimento de água se faz essencial e altamente relevante. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Evidenciando dois casos extremos, enquanto Campinas se mostra como um exemplo a ser seguido, Belém, na contramão, evidencia problemas graves no abastecimento, com elevada perda de água potável e um saneamento básico pífio. Sendo assim, conclui-se, com esta pesquisa, a necessidade de se propor uma reflexão sobre as ferramentas utilizadas para identificar pontos de perdas de água, assim como as possíveis alternativas a serem adotadas para diminuir esse índice e promover o acesso à água potável para um número cada vez maior de pessoas no Brasil. Pode passar. Pode passar. Essas são as referências que foram utilizadas na apresentação. Muito obrigado. Ok, obrigado, Douglas. Professor Jaime, pode fazer a arguição? Oi, Douglas, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo texto, pelo Obrigado. tema também. Eu vou me basear aqui, eu sei que uma apresentação que vocês têm há muito tempo é muito restrito, né? E é muita informação, mas apenas um comentário em relação da apresentação com o título, né? Eu achei que faltou, assim, um pouco de informação um pouco mais técnica, né? Algumas características, alguns gráficos, alguma coisa que pudesse ilustrar um pouco mais a apresentação de uma forma geral. Perfeito. De um jeito amplo, você constituiu dois equivalentes, né? Dois exemplos bem explícitos, né? Duas regiões distintas, duas regiões com problemas diferentes, socioeconômico, financeiro, mas eu achava que você podia enfocar um pouco mais na apresentação essas características, essas distinções entre ambos, tá? Mas de uma forma geral, foi muito bom, muito bem apresentado, muito bem colocado, ok? Parabéns. Em termos de controle de perdas, você chegou a analisar quais são os métodos, o que está se usando atualmente para fazer com que seja uma coisa que traga uma certa eficácia ao sistema, que possa diminuir realmente essas perdas, até quanto isso pode diminuir, o quanto isso pode diminuir? Sim, o grande problema hoje em dia afeta bastante, a maioria das vezes, as cidades mais antigas, por conta de tubulações de água que já são velhas, que está se deteriorando com o tempo. Um exemplo comum disso é que a cidade de Campinas, a Sanasa, né, ela está trocando praticamente toda a sua rede de distribuição de água. Você nota bastante isso. Agora eles estão na região do Jardim Chapadão, por ali, trocando toda a rede de abastecimento de água. Eles estão em frente à minha casa agora. Beleza, Douglas. Boa apresentação, parabéns, sucesso. Muito obrigado. Obrigado, professor Jaime, obrigado, Douglas. Sua apresentação está encerrada. É um assunto bem polêmico, né, sempre quando fala de saneamento, porque sim. É incrível quando traz os números da região norte, tendo aquele tanto de rio de água naquele lugar. Eu sou de Manaus, eu sou do norte, e eu concordo com os dados. Realmente, o acesso à água é bem precário, e é um absurdo isso. Eu lembro que todos os dias no bairro onde eu morava faltava água. É um absurdo, morando em Manaus, às margens do Rio Negro, Rio Amazonas, aqueles rios gigantescos. Professor Marcelo, o pior de tudo não é só a falta de água, é o problema do esgoto, que é um agravante sério. Horror. Se você falar de esgoto, a maior parte das cidades se preocupam em fazer o abastecimento, mas estão esquecendo da parte do esgoto. Hoje a coisa está caminhando bem, mas não vamos dar sequência para não travar. Vamos, porque senão a gente fica aí a noite. Isso, nós vamos ficar... Esse é um tema, assim, é um tema para muito assunto. Bem polêmico. Pois qualquer dia a gente marca uma chopada aí, uma cervejada e toca esse assunto aí, Douglas. Abraço.
Muito obrigado, gente. Só uma pergunta, Douglas, desculpa. Por que escolheu Pará? Você é de lá? Não entendi, desculpa. Por que escolheu essa rede lá no Pará? Você é dessa região? Porque a cidade do Pará é a capital com pior abastecimento de água. Ah, ok. Ela está na 90ª posição da tabela do CNS. Nas capitais, é isso? Numa escala que mede 100 cidades, ela é a pior capital. É uma das piores regiões metropolitanas que tem em termos de abastecimento. Isso. Tá. Obrigado, Douglas. Muito obrigado. Bem, vamos lá para a apresentação do Felipe. Está aí já, né? Vamos lá. Cadê Felipe? Manifeste-se. O Felipe, para mim, Marcelo, está sem termo aqui, sem termo. Ele me mandou agora, professor. Acabei de postar os slides dele lá naquela pasta. Ah, tá sem tema porque ele não tinha mandado, ele mandou agora. Então, vamos lá. Tá pronto aí, Felipe? Deixa eu compartilhar seus slides. Acho que você está sem áudio. Opa, boa noite, tudo bom? Meu nome é Felipe, da engenharia. Peraí, vai, se apresenta e aí eu passo aqui seus slides. Boa noite, tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem você? Boa noite, Felipe. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Que eu abordei a racionalização na construção civil, os empreendimentos de sistema construtivo de alvenaria estrutural em bloco de concreto. Então, qual que é o problema que eu encontrei aqui? Na construção civil, a construção de alvenarias com bloco de concreto é nosso carro-chefe no Brasil. Então, como buscar a sustentabilidade sempre minimizando o desperdício de recursos? Pode passar aí. O objetivo geral do trabalho foi estudar e entender a alvenaria estrutural com bloco de concreto. Pode passar aí. Os objetivos específicos. Estudar alguns elementos como concreto, bloco de concreto, normas da NBR e racionalização do seu sistema construtivo. Pode passar aí. No capítulo 1, eu abordei algumas obras, a história da engenharia e sua evolução na construção civil. Pode passar aí, professor. No capítulo 2, eu falei sobre o início do uso do concreto na Inglaterra, né, como ele foi constituído lá, e a composição básica da alvenaria. Tijolo, bloco, argamassa. Pode passar aí. No capítulo 3, eu levei em consideração alguns processos ineficientes, né, desperdício, buscando eliminar alguns desperdícios, né, mau armazenamento, logística, foi basicamente isso. Pode passar aí. Aqui tem algumas considerações, né, coloquei aí, e pode passar aí, professor. Aqui tem as referências, peguei algumas revistas, alguns sites aqui, livro, e é isso aí. Obrigado aí, pessoal. Beleza, obrigado, Felipe. A minha internet está lenta hoje, tá? Então, acho que vai dar um delay aí nas apresentações quando eu passar aqui. Eu vou pedir para o professor Oscar, por favor. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom. A minha pergunta no tema está encaminhada em como você interpretaria ou como você pensaria em utilizar as ferramentas computacionais, tipo todos esses programas que estão surgindo hoje em dia, o BIM,
todas essas capacidades de cômputo em ajudar a essa racionalização. Como você vê o panorama em um futuro em relação ao avanço da tecnologia e o avanço e a melhora neste tema? Então, isso aí pode ser interessante com a validade dos materiais, você ter um controle no seu estoque, logística, né? E sempre aproveitar os materiais antes da deterioração deles, entendeu? Então, você sempre está aproveitando os materiais, entendeu? Sem deixar eles corromperem um prazo, alguma coisa, né? Relacionada à tecnologia, você falou aí. Entendi. Essa era a minha pergunta. Não sei se talvez dá tempo ao professor Jaime quiser perguntar alguma outra coisa. Tem um tempinho. O professor Jaime quer falar? Não, tá, parabéns, Felipe. Oh, muito obrigado aí, pessoal. Alô, um abraço. Falou, então. Obrigado, Felipe. Falou, boa noite aí. Beijos. Até. Bem, o próximo é o José Luiz. José Luiz está aí, né? Tá. Vamos lá, então. José Luiz se manifesta. Boa noite, o senhor me ouve, professor Marcelo? Sim. Boa noite, professor Jaime. Vou abrir a câmera. Você aqui. tem câmera? Isso. Abre para se apresentar. Ela está um pouco ruim, minha internet, professor, Boa noite, mas José Luiz. vamos arriscar. Como é que vai, professor? Bom revê-lo, viu? Professor meu. Oscar, boa noite. Só compartilhar Boa aqui. noite, José Luiz, tudo bem? Conseguiu abrir a câmera? Deu, não sei se... Não estou conseguindo abrir. Não. Veja, os professores estão vendo o José Luiz? Eu não. Eu estou vendo... Eu estou clicando no botão, não está ativando, professor. Então deixa, senão você pode se desconectar por causa disso. Deixa só eu zerar aqui meu cronômetro. Melhorou agora, professor? Agora apareceu. Boa noite, boa noite. Então, Boa noite, José Luiz. Então tá bom, se apresenta e você desliga a sua câmera para não dar problemas aí na transmissão de dados, tá? E aí você me avisa quando tiver que passar os slides, tá bom? Ok, muito obrigado, Pode professor começar. Marcelo. Boa noite a todos, me chamo José Luiz Carneiro da Silva, sou aluno de Engenharia Civil da Anhanguera, do Taquaral. Bom, o meu estudo ele é uma revisão literária sobre a análise comparativa dos métodos de estabilização de solos de taludes. Pode passar, professor, por favor. O problema, né? Quais os métodos podem ser empregados para estabilização de solos em taludes? E quais as características de cada um, né? Analisando no âmbito da construção, o solo é considerado como base para praticamente todas as obras a serem executadas, né? Ou requer talude de corte, ou que seria o natural, ou aterro para nivelação de terreno, né? E também tem crescido a preocupação, né, com relação à movimentação de encostas, como a gente vê vários acidentes sempre que acontecem no começo do ano. Tá bom? Pode passar, professor, por favor. Professor, pode passar. Eu passei, não mudou? Tá como objetivo geral para mim ainda, professor. Será que é minha internet? Mudou. Os objetivos específicos são de abordar os solos com relação à sua formação, estrutura e principais tipos. Não é o foco do estudo, eu não vou me estender muito, vou ser bem sucinto. Eu vou dissertar mais sobre taludes, as movimentações e estabilidade, né? E alguns métodos, né, disponíveis para a estabilização desses solos em taludes, cada um com as suas particularidades. Lógico que não é a autoridade final e nem um assunto que consiga se encerrar, é isso, ponto final, tem que ser assim, cada solo tem uma sua característica. Pode mudar, professor, por favor. Eu acho que a minha internet está um pouco lenta mesmo, está demorando um pouco aqui. Mas mudou. Desenvolvimento, né? O capítulo 1, a formação do solo é por meio de partículas com diferentes formas, tamanhos, composições químicas, as quais irão estabelecer as suas propriedades, né? O Ortigão fala disso, e denomina-se como pedogênese o processo de formação do solo, que diz respeito ao processo lento, depende dos seus aspectos externos. E fala do intemperismo, né, que são 3, que é o físico, o químico e o biológico, né? Que o físico é o desprendimento, o químico é quando o solo se espalha ao longo
todo o Planalto, me fugiu a palavra, me perdoe, e o biológico é com a ação humana, tá? E os principais tipos encontrados no Brasil são o latossolos, o argilossolis e o neossolos, né? Pode passar para você, por favor. Então, eu falo desenvolvimento 2, né? Aí tem um exemplo de um talude, né? Ele em seu estado natural, podemos assim dizer, ele tem um grau de inclinação, pé e a coroa de crista, o corpo do talude, a sua altura, o terreno de fundação e todas essas coisas, né? Então, existem diversos agentes causadores da movimentação de taludes. Aspectos climáticos, né? Distribuição, chuva em excesso, a percolação de água no solo e etc. Distribuição e caracterização dos materiais que formam substratos, aspectos geomorfológicos, intervenções antrópicas, cobertura vegetal e uso e ocupação de encostas de maneira irregular, como acontece aí, esses desbarrancamentos que eu falei no começo aí, o Rio de Janeiro é um grande exemplo disso tudo, né? Pode passar, professor. E eu cito 7 desses, né? E para ser mais rápido e sucinto aí, primeiro, para se ter uma certeza de qual tipo de contenção deve ser feita, tem que ter análise do solo, tem que ter uma série de fatores aí que influenciam. Mas as 7 mais empregadas hoje, né, segundo o Caputo, né, são essas: a redução da inclinação do talude, por exemplo, né, que é uma diminuição da inclinação, conforme dá para ver assim, né? É uma redução de peso de forma simples, né? Diminui-se o ângulo da inclinação, conforme dá para ver nessa figura número 1 aí, que está pequeno, não deu para colocar muita coisa, não quis mudar muita característica, segundo a orientação, né? Ou a divisão de patamares pequenos, né? Nada mais que isso. Depois a drenagem superficial e profunda, que é uma das mais utilizadas, né? Eu até trabalhei em algumas com isso, que nada mais nesse caso, são águas ou infiltrações superficiais. No caso das superficiais, face as canaletas, né, que é da figura 2 e a primeira figurinha, e no caso das águas profundas, usam-se perfurações mais profundas, os chamados DHPs, né, drenos horizontais profundos, né. E aí, no caso, a gente tem agora, na figura abaixo, aí, a 3, que é o revestimento, né, de taludes, que ele em determinadas situações, o revestimento taludes, ele é colocado através de camadas vegetais, que varia conforme também o clima do local, né? Ele fornece uma proteção assim eficiente contra erosão superficial apenas, tá? Ele não é nada que vai conter o talude. Eu não sei que tipo de solo que nós temos atrás, para isso precisa do estudo, mas ele vai conter contra essas erosões superficiais. Nos casos do muro de arrimo, né? Desculpa, pulei um aqui, o 4, materiais estabilizantes, né? Nesse caso aí, eu coloquei uma figura de uma proteção provisória para ser substituída, né? Então, usa essa pintura com cal, com qualquer outro tipo de produto químico necessário para pega. E para retirar isso daí é só raspar com a película, com uma raspagem mecânica e volta-se ao trabalho natural desse solo aí. Então, seria mais uma proteção provisória mesmo. Tá? E no caso dos muros de arrimos, que é a figura número 5, né, eles podem ser tradicionais ou contar com tirantes de aço, parte interior do maciço, realizar ancoragem, ultrapassa a zona do escorregamento, fazendo com que seja comunente. E em algumas situações ela é uma das melhores opções, né, e a mais tradicional. Né? Inclusive, de acordo com Caputo, a técnica de ancoragem desse muro de arrimo, ela passou a ser aplicada nos anos 50, com resultados de trabalho desenvolvido pelo professor Costa Nunes. Ancoragem de muros com blocos nas obras, se não me engano, Rio Teresópolis, isso, da rodovia Rio Teresópolis. Tá? No caso da última, da figura número 6, aí, que é a berma, né, quanto à utilização, elas são introduzidas na parte inferior do talude, como está representado aí na figura número 6, né? Elas também são consideradas como banquetas de terra, geralmente é o mesmo material que compõe o talude, o objetivo é ampliar a estabilidade do mesmo, apenas.
E, por último, né, eu cito a técnica do solo grampeado, que é muito utilizada em rodovias, né? Refere à técnica do reforço onde são introduzidos elementos resistentes, chamados de grampos, né? Tem a instalação e a posição horizontal, são feitas 3 injeções de nata de cimento, né, com 12 horas de separação, para conter esse maciço aí, né? Pode passar por mim, por favor. Então, quando se fala de estabilidade de taludes, é perceptível que sofre influência direta dos condicionantes relativos, que não falei, da natureza, dos materiais formadores e dos agentes perturbadores, incluso os seres humanos. E, então, cada um requer um método específico, né? Então, para cada caso existe um método. E eu acabei de falar deles, se o senhor puder passar o slide. Essas são as referências que eu usei apenas para a apresentação, as outras referências estão no meu trabalho. Pode passar, professor. Muito obrigado. Bem, então vamos lá. Professor Jaime, por favor. Oi, Zé Luiz, tudo bem? Ô, professor, tudo bem? Prazer revê-lo, viu? Prazer é meu. Eu me lembro dessa aula, desse assunto, numa aula nossa de tecnologias. Como perfeitamente. Perfeitamente, a gente conversou bastante assunto sobre isso. Exatamente. Aliás, eu queria fazer uma observação geral para todos. Nós não temos acesso a todo o trabalho que vocês apresentam. A gente só tem acesso à apresentação de vocês. Então, a gente se baseia muito, né, no tema que vocês escolhem para o trabalho e na apresentação que vocês fazem aqui. A gente não sabe como é que foi desenvolvido o trabalho como um todo. E, nesse caso, eu gostei bastante, Zé Luiz, você tratou bem o tema, né, o título do trabalho com a apresentação. Realmente, você trouxe aí alguns métodos para poder fazer a comparação, né, exatamente o que traz no seu título, né, análise comparativa dos métodos. Você trouxe os métodos mais utilizados, fez algumas comparações. Lógico que o tempo ele é curto, mas foi muito bem apresentado, muito bem posicionado. Eu queria fazer uma pergunta para você. Seria interessante que você talvez pusesse, além do que você expôs, né, nos métodos, alguns gráficos comparativos em termos de uso, né, de quais são os métodos mais utilizados. Você chegou a pesquisar alguma coisa em relação aos métodos que você apresentou? Quais são, lógico que cada um depende do solo em questão, mas, por exemplo, em rodovias, né, onde que a gente tem vários tipos de taludes, você chegou a analisar, por exemplo, quais são os mais utilizados, no caso de rodovias, por exemplo? Sim, professor, sim. Eu tenho análise, né? Eu trabalho na área, então eu tenho bastante análise com relação a isso daí. Um dos muros mais utilizados, né? A gente tem todo tipo de muro, até com pneu, com terra dentro, que usa o peso próprio, gabião, terra mesh. A gente pode falar aí também do que mais? O tirante ativo, né? Que deixa de ser o solo grampeado, então ele age ativamente, diferente do solo grampeado que é passivo, né? Eu tenho alguns métodos comparativos, sim, mas como era uma revisão literária, professor Jaime, eu procurei seguir à risca o que o autor passava, né? Então eu tenho dentro de mim e da minha experiência aí muita informação, com certeza. Eu poderia ter aprofundado com certeza muito mais, mas o tempo eu treinei essa apresentação, para o senhor ter uma ideia, eu treinei ela durante uma semana. E o menor tempo que eu cheguei foi 8 minutos. Eu estava em desespero, porque eu estava assistindo todas as outras. Eu falei, o professor Marcelo vai me cortar. Ele vai me cortar. Eu fiquei em desespero, foi difícil, porque eu assisti de todas as engenharias. E eu vi quando ele pediu para o menino parar lá. Corta, ele decapita. Ele decapita, exatamente. O professor Marcelo, apesar de eu não conhecê-lo, é uma pessoa muito justa. Mas, então, assim... Eu tenho tudo isso daí, professor, mas eu segui a revisão literária. Eu sei que você tem, por isso que eu fiz a pergunta. Só talvez, sei lá, uma orientação, não sei como é que está no seu trabalho, mas inserir essas comparações seria muito importante que tiver, né? Talvez você vá utilizar isso no futuro para alguma apresentação, alguma coisa. Só incluir alguns comparativos. O resto está perfeito, parabéns.
Felicidade. Você sabe que eu sigo sempre. o senhor em tudo que o senhor fala, né, professor? A gente sempre conversou muito depois das aulas, inclusive. Sim, claro. Eu trato as suas sugestões como determinações aí para minha vida profissional. Não veja por esse lado, apenas uma orientação, uma ideia que a gente já segue algumas coisas, está acostumado. Isso é interessante você compor no seu trabalho, que pode ser necessário uma apresentação lá para frente, né? Eu sei que você tem essas comparações. É que realmente o tempo é curto, você não conseguiu incluí-las. Mas parabéns, felicidade e sucesso, Zé. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Jaime. Obrigado, José Luiz. Parabéns. Obrigado, professor. Sua apresentação, então. Muito obrigado. E vamos ao Marcos Cristiano. Cadê ele? Apareceu? Ele estava por aqui. Apareceu. Olá. Eu vou passar para você aqui os slides? Sim, por favor. Então, tá bom. Então, já estou preparando aqui. Compartilhar. E aí, a gente começa a contar o tempo. Pode se apresentar e você mantém sua câmera ligada se quiser, senão pode desligar também, tá? Dependendo aí da tua transmissão de dados. A minha tá meio ruim hoje, então tá. Sim. Tá? Pode começar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Eu sou Marcos Cristiano Penha, aluno de Engenharia Civil, e venho hoje apresentar o tema Utilização do isopor EPS na construção civil. Pode passar. O problema seria o porquê não utilizar o isopor EPS ao invés de alvenaria na construção civil. Pode passar. E o objetivo geral seria popularizar o uso do EPS na construção. E nesse trabalho foi apresentado o método construtivo em monolite. Pode passar, professor. Em objetivos específicos, descrevem a fabricação do EPS para a construção civil, apresentam o método construtivo e demonstram as vantagens e os benefícios da utilização do EPS na construção civil. Pode passar. Já aqui em capítulo 1, descreve a fabricação do EPS para a construção civil. O EPS, uma sigla internacional de poliestireno expandido, é um plástico celular derivado do petróleo e é extremamente leve. A densidade e o formato variam de acordo com a necessidade de aplicação. Aqui no Brasil, foi registrado pela empresa Knauf Isopor e existem normas que regulamentam sua fabricação. Ele é fabricado sob medida de acordo com a especificação do projeto e sendo utilizado, por exemplo, em elementos estruturais, isolamento termoacústico, divisórias, telhados e no acabamento, entre outros. Pode passar, por favor. No capítulo 2, o sistema construtivo em monolite, placas de EPS, é realizado por etapas e, ao final do processo, a construção apresentará aspectos semelhantes à alvenaria convencional. Aqui temos uma breve ilustração das etapas desse sistema construtivo, que vai da primeira etapa da fundação até o acabamento e pintura convencionais. Pode passar, por favor. Já no capítulo 3, foi apresentado o sistema construtivo de... Aliás, no capítulo 3, foi apresentado as vantagens e benefícios do EPS. Ele é sustentável, contribuindo para a preservação ambiental e é 100% reciclável e reaproveitável. O seu metro quadrado acabado no sistema monolítico é mais barato em relação à alvenaria tradicional. E a economia de até 30%, que é vista durante todo o processo,
pela facilidade do manuseio do EPS, a redução de entulho, a mão de obra e o desperdício do material, entre outros. E aqui ao lado podemos ver uma ilustração de uma tabela com suas propriedades, vantagens e sustentabilidade. Pode passar, por favor? E já em considerações finais, o sistema monolítico em painéis EPS é mais vantajoso comparado ao convencional em alvenaria. Além de redução dos custos, o seu maior benefício é a sustentabilidade, sendo uma grande inovação para a construção civil, mas é pouco utilizado em nosso país. Pode-se futuramente, como sugestão, estudar a necessidade de vantagens e desvantagens da manutenção em obras construídas com o sistema monolítico em EPS. Pode passar, por favor? Já aqui algumas referências usadas nesse trabalho. E muito obrigado a todos. Muito bem, parabéns, Marcos. Eu vou pedir para o professor Oscar fazer a arguição. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Parabéns pela apresentação. Achei interessante o tema, um tema diferente. É um tema, acho que aqui no Brasil ainda não tem muita pesquisa nem muito desenvolvimento a comparação com outros métodos convencionais. Exato. Mas está nessa linha desse tipo de construções que vão ir entrando no mercado pouco a pouco daqui a futuro. E seria uma evolução, né? A minha pergunta está baseada, dado que, tipo, eu sei que você desenvolveu um trabalho, pesquisou, né? Então, talvez uma das primeiras preocupações para o setor da construção seria o comportamento deste tipo de estruturas novas, né? No caso, em São Paulo, em situação de incêndio, né? Que é um tema que hoje em dia está entrando em norma, está entrando assim em muita pesquisa e parece que a curto ou longo prazo o dimensionamento, o projeto e considerações de estruturas em situação de incêndio vai ser algo verdadeiramente importante a considerar, mais do que é feito hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil. Então, a minha pergunta está relacionada nisso. Que conhecimento você tem deste tipo de estrutura, este tipo de desenvolvimentos, empreendimentos em isopor, com relação à resistência, né? Resistência tanto estrutural como em situação de incêndio, que desvantagens e vantagens, talvez se você tem algum conhecimento dessa parte. Sim, já tem as normas que regulamentam a capacidade do isopor de pegar fogo, né? Sim. Eles regulamentam um teto para não tá extrapolando mais do que a construção convencional, porque isso já não seria nem da norma brasileira. É europeia, já é uma norma já mais mundial, né? Porque esse sistema já é desenvolvido há tempos na Europa, nos Estados Unidos. Então, ele é bem conformizado, assim, para não sair muito do convencional. E essa norma, professor, eu já até coloquei aqui, é flamabilidade, que inclusive já está normatizado pela NBR 11948. E mais um detalhe que seria a parte estrutural, ela se sai bem numa construção até 4 andares. Já posteriormente, 4 andares, ela já seria 2 placas, aliás, uma placa seria até 4 andares. Após 4 andares, já seria 2 placas, já com
com a própria armadura dela mesmo, só que seria preenchida com concreto no meio dela. E assim ela consegue eliminar as vigas e as colunas da obra toda, e assim já ajudando na economia de concreto na parte de fundação e aço, no caso, né? Então, ao meu ponto de vista, ela seria melhor em todo o processo, mais econômico e mais sustentável também. Maravilha. Parabéns novamente, perfeito. Gostei muito do tema e essa Muito é obrigado. a minha pergunta. Parabéns, Marcos. Um abraço. Obrigado, professor. Abraço. Obrigado, professor Oscar. Obrigado, Marcos, Cristiano, parabéns. Está encerrada a sua apresentação. Ótimo, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, o seu xará, Marcos Paulo. Marcos também, né? Marcos Paulo. Bem, vamos lá. Seus slides eu passo aqui, Marcos. Tá, acho que você está sem áudio. Tá ouvindo? Agora sim. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Então, eu passo aqui seus slides? Pode ser. Então, tá bom. Deixa eu preparar ele aqui. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como o meu TCC é um pouco grande, eu montei os slides em cima do projeto que você mandou, então eu resumi tudo em cima da apresentação. Você quer que eu faça em cima dessa apresentação ou em cima do resumo que eu fiz? É assim, você pode mesclar, a gente pode passar os slides, aí você pode apresentar a tua fala, não necessariamente só o que está no slide, mas só toma um pouco de cuidado com o tempo para não se prolongar muito. Fechou. Tá? A gente está permitindo passar um pouquinho dos 5 minutos, porque como vocês estão em menor quantidade, então eu estou sendo menos rígido esse semestre. Né? Porque semestre passado, por exemplo, nós tínhamos muitos alunos, então eu era muito rígido com o tempo, porque senão a gente ia sair daqui meia-noite. Mas tudo bem. Então fica assim, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui seus slides. E aí, se apresenta para os professores que vão avaliar você. E aí a gente começa. Fechou. Boa noite a todos. Prazer, meu nome é Marcos Paulo André. Eu estou no último semestre do curso de Engenharia Civil na FAC 3. E o meu TCC foi baseado em cima de uma pesquisa que eu quis fazer o comparativo de consumo de água entre o sistema wood frame e a construção civil. E, na verdade, eu quis fazer sobre a sustentabilidade desses dois processos construtivos. Então, a minha pergunta é, será que no final de uma construção entre o sistema wood frame e a construção de alvenaria, que a gente rege aqui do dia a dia, normal, a nossa cotidiana, qual consome menos águas? Então, o meu trabalho foi desenvolvido através disso. Como eu trabalho com alvenaria estrutural, eu comecei a fazer um monte de pesquisa relacionada ao wood frame. Então, eu vi que esse sistema de construção, ele é viável, só que porém tem as suas limitações. No sistema de alvenaria estrutural, eu posso fazer até 16, 17 andares de acordo com o projeto estabelecido, com a fundação, e o wood frame ela me limita apenas a 5 pavimentos, não posso passar disso. Só que, porém, por um lado, ela abrange em termos economicamente no meu método construtivo. Ela é mais barata e mais viável em relação à alvenaria estrutural. Só que nesse trabalho eu fiz só o comparativo de consumo de água, que foi esse meu objetivo geral dessa pesquisa. Se quiser passar alguns slides, professor. Então, vamos lá. Eu conceituei sobre a sustentabilidade das duas obras, do setor construtivo, de alvenaria e do wood frame, e apresentar o sistema convencional das duas. Então, vamos lá. O sistema convencional que a gente usa, a alvenaria estrutural, ela é composta por quê? Por vigas, por pilares, às vezes ela é armada com bastante, como que eu posso falar para vocês? Com bastante aço, com bastante tabela de aço que a gente coloca, forma de aço. E a wood frame já não, o wood frame só é mais madeira e travamento. Porém, as duas partes de fundações que apresentam quase as mesmas características. Então, eu posso fazer de hélice contínua, depois eu fazer a minha amarração, e só que isso só muda na minha parte de elevação mesmo de alvenaria. Ou faço de alvenaria ou faço de madeira, mas a parte estrutural das duas são as mesmas. Então, eu fiz um comparativo relacionado desde a fundação até o término de cada obra.
E vamos lá. Na construção civil, tornou-se tendência a incorporação das atitudes sustentáveis que agora algumas empresas buscam, até pelo selo, dela ser sustentável no mercado, porque hoje o selo de qualidade, às vezes, depende muito disso, o que a empresa produz de resíduo, o que a empresa produz em se preocupar com os resíduos. Como que eu posso falar para vocês? Opa, pera aqui. Com os resíduos criados na obra, no dia a dia, e como que a gente trata esses tipos de resíduos, como que a gente descarta, como que é o nosso processo de recolhimento, como que a gente disponibiliza o nosso método final de construtivo para o meio ambiente, como que é isso? Então, a ISO 9001 hoje e a 14001, que é de parte de meio ambiente, ela visa essa sustentabilidade da obra. E até fiz uma pesquisa aqui, ó, que o Brasil hoje produz 30 milhões de metros cúbicos de concreto por ano. E isso quer dizer que a gente desperdiça muita água, há muito desperdício desse recurso natural da água. Então, é até uma dica aí para quem futuramente quer fazer uma construção, tem que fazer um estudo relativo certinho, dependendo da localização do mapa geográfico onde que vai se fazer, locar a obra, às vezes compensa fazer pelo wood frame, que é um método mais barato, um método construtivo mais simples, mas também que ao mesmo tempo temos que preocupar, porque ao mesmo tempo que ela é de madeira, eu tenho que fazer uma camada protetora, porque ela não pode ficar lisa, exposta ao sol, exposta à chuva, normal assim. Então eu tenho que fazer uma camada protetora com solvente, com algum produto químico, que ela possa ter maior durabilidade no nosso ecossistema, que ela possa ficar exposta ao sol, à chuva, sem perder a sua resistência, sem perder seus materiais. Então, eu tenho que fazer esse tratamento, porque senão ela não tem uma vida útil durável, como a alvenaria estrutural. Então, isso também tem que ser aplicado na hora que for fazer o projeto. Aí, como eu já falei para vocês, o sistema convencional nosso é composto por pilares, vigas, lajes de concretos armados e os preenchimentos de bloco. Quando eu falo preenchimento, aí eu já não entro em alvenaria estrutural, eu já entro em pré-moldado. Por quê? Pré-moldado eu já tenho aí meu concreto armado, que é feito toda a viga, todos os pilares de sustentação do meu prédio, que a gente fala que é o nosso esqueleto, e depois disso eu venho só fechando esses vão, que a gente já fala que é a nossa alvenaria. Só que como meus pilares e as minhas vigas já é estrutural e já é armada, eu não preciso preencher esses vão com grout, porque ele vai fazer só fechamento de parede mesmo, eu não preciso me preocupar com isso. E o wood frame tem esses subsistemas individuais que atuam em conjunto, resultando numa eficiência e racionalização satisfatória e completa. Se adequado projetada, ela é uma estrutura fácil e rápida de ser construída, sustentável e durável, mas ela é durável conforme eu falei para vocês. A gente tem que fazer todo o processo de proteger a madeira quando ela fica exposta à radiação, à chuva, dependendo, por exemplo, elevação, clima de bastante umidez também. Então, a gente tem que fazer todo o tratamento dessa estrutura de madeira para ela aguentar e suportar a esses climas. E o Souza, ele fez uma pesquisa de duas obras, a convencional, que é a nossa alvenaria, que ela é a A, o nosso quadro aí, e a wood frame, que é B. Vejam só, a nossa obra A, ela tem apenas 200 metros quadrados, e a nossa obra B, que é de wood frame, madeira, ela tem 400, ela é o dobro. E olha no final, a gente usou água somente nos 4 meses na wood frame. Na de água, até terminar sua conclusão, foi 6 meses. E no final a gente teve um gasto de 55.750 mil litros de água na convencional, enquanto na wood frame só apenas 11. Só que no primeiro mês a gente teve um gasto excessivo, por quê? Porque toda a nossa obra começa na parte de fundação. Então toda a parte de concreto, toda a parte de forma que a gente faz para a gente fazer nossos baldrames, a gente tem esse gasto excessivo realmente de água, porque é onde está a maior concentração de concreto, passa aí a parte da fundação. Então, por isso que nos primeiros meses tem esse consumo excessivo. Só que se vocês repararem na wood frame, depois a gente tem um gasto mensal igual, idêntico. Por quê? Porque a gente não tem desperdício de água e a gente não consome muita água durante a sua execução. Tanto que no final a gente tem um gasto bem menor e considerável, grande, em relação à convencional, sendo que a nossa obra B, ela é o dobro da estrutural, convencional que a gente usa no dia a dia. Então, por isso que eu falo, a gente tem que sempre fazer um estudo de viabilidade, de acordo com o terreno geográfico que a gente vai executar a obra, se ela pode me proporcionar uma obra mais barata, mais em conta, se eu fazer com o wood frame, se eu fazer com a alvenaria estrutural.
E também eu falo fazer esse estudo porque a gente está ajudando a natureza de certa forma, gastando menos água, os recursos naturais e também deixando um ambiente mais bonito em termos de, como posso falar assim, de visão, assim, fica uma coisa mais natural, mais rústica, que eu posso falar, que eu acho bem interessante. Eu fui na cidade de Joinville, onde eu pesquisei mesmo a fundo sobre as construções, porque lá tem bastante casa de wood frame mesmo, de madeira, paredes de madeira, e sim, as casas são muito bonitas, chama assim mesmo a visão nossa para a gente parar e falar, nossa, não acredito que é de madeira, e fica uma coisa bem rústica, bem bonita. Então, eu acho que no final, se a gente projetar uma obra de alvenaria convencional e wood frame, e colocar na balança, a wood frame com certeza, além de ser mais inviável, mais sustentável, mais barato para o nosso bolso, acredito que vai atender também a todos. Porque, além dela ser de madeira, ela tem uma acústica melhor. Por quê? Porque o nosso elemento ali não é vazado, às vezes, igual a alvenaria estrutural, que a gente não tem ponto de Gauss, um exemplo. Então, ele dá um eco, ele não tem uma eficácia boa de acústica, a de madeira já tem. Então, a de madeira, ela não deixa passar tanto, por exemplo, umidade, radiação, calor, frio, essas coisas. Então, ela suporta um pouco mais, porque ao mesmo tempo que a gente faz o tratamento da madeira, dependendo conforme é feito esse tratamento, ela repele todas as ações que é atingida diretamente na parede. E por fim, a gente consegue comprovar realmente que o sistema wood frame gasta bem menos água, e a gente conseguiu fazer esses estudos, e até fiz uma pesquisa aqui, que é possível concluir que para a produção de 1 metro cúbico, apenas 1 metro cúbico de concreto, se gasta 211 litros de água, o que ressalta uma quantidade de água muito consumida na produção do concreto, sendo um valor muito superior e requerido ao nosso sistema do wood frame. Aí esse é meu trabalho, queria falar mais, porque assim, é um tema muito gostoso de se aprender, e aprendi muito mesmo, e pena que o tempo não dá. Infelizmente não. Mas parabéns, Marcos. Vou pedir ao professor Jaime fazer a arguição. Marcos, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor, tudo bom? Prazer. Prazer todo meu. Parabéns pelo tema, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Tá, eu sou um pouquinho chato com algumas coisinhas, tá? Mas quando você fala no seu tema em wood frame versus construção de alvenaria, você quer dizer alvenaria convencional ou alvenaria estrutural? Então, eu me baseei mais na alvenaria estrutural. Tá, ok, perfeito. Não, ótimo. Não tem... Por que eu falo, professor? Porque na nossa alvenaria estrutural, o consumo de água ele é mais excessivo. Por quê? Porque a gente tem massa de assentamento, a gente tem grout, aí a gente já tem as lajes, que é o que eu faço no meu dia a dia. Então, se a gente juntar todos esses elementos para fazer a construção de alvenaria estrutural e somar toda a quantidade de água que a gente gasta em cada elemento, é uma quantidade exorbitante de água. Não tem dúvida. Qualquer tipo de estrutura que saia fora de elemento natural, você vai constituir um cimento, areia, você vai utilizar água, e isso não tem comparação. Não tem comparação também a qualidade, o acabamento que a gente consegue ter com o wood frame, tá? Mas são estruturas completamente diferentes, são estruturas que cada um vai do cliente, vai de quem projeta, uma série de coisas. Da viabilidade também. Tudo. Evidente que você focou, né? O foco da sua apresentação foi na comparação, foi a comparação em que você utilize menos água, né, no processo, mas você chegou a avaliar, por exemplo, o que você, em termos econômicos, de uma forma geral, o que você economiza de volume de água e que você gasta por metro cúbico de madeira num período em que a gente está com problemas ambientais, essas coisas todas, né? Em conseguir a madeira hoje, que está uma coisa tão difícil, porque vamos partir do princípio que nós estamos falando de utilização de madeira convencional, legal, né? Legalizada pelo IBAMA, tudo. Você chegou a verificar, por exemplo, esse custo de uma forma geral, sem qualificar, lógico que você vai gastar menos água, quanto a isso não tenho dúvida, mas, por exemplo, o quanto que eu vou gastar a mais ou não utilizando a madeira, um metro cúbico de madeira em relação, por exemplo, a uma alvenaria,
Então, professor, eu fiz essa pesquisa assim. É que, na verdade, o que acontece? Hoje, elas vêm em placa de madeira, então já é uma madeira tratada e que você pode comprar com a DOF, que é aquele documento de origem florestal. Então, ela é assim, ela é mais viável que a alvenaria estrutural e ela não é posso falar assim, a gente não compra ela hoje por metro cúbico, a gente compra por metro quadrado, porque ela é como se fosse uma chapa mesmo. Então, por exemplo, se o senhor já trabalhou com divisório de drywall, então o sistema que eu pesquisei do wood frame é mais relacionado àquela estrutura que a gente faz, só que de madeira, e a gente faz o fechamento com chapa de madeira, já tratada e com a DOF, que hoje as empresas têm que oferecer não, tem que dar o documento de origem florestal, porque se eu não tiver esse documento de origem florestal, se o pessoal, as nossas autoridades parar, vai repreender a madeira, e eu fico sem esse material para fazer o serviço, mas em relação à comparação, ela é bem mais viável assim, bem mais barata. Tá, Tanto se você colocar pelo prazo, porque hoje o que demanda você gastar mais ou menos é o prazo que você vai demorar para concluir uma construção. Então, se você consegue fazer igual a gente fez ali na comparação em 2 meses, então tem 2 meses que eu já não paguei mão de obra, já não paguei material, não paguei insumos, não tive nada. Então, eu já tive essa parte economicamente bem mais viável que a alvenaria estrutural. E a parte de estrutura, você consegue levar, você falou que consegue atingir até 5 pavimentos, é isso? Até 5 pavimentos. Com o mesmo material? Com o mesmo material. Porque, em vez de eu fazer a parte de alvenaria estrutural, que eu vou fazer meus pilares e as minhas vigas com grout, lá eu vou usar que eles falam que é a tora, que já é uma madeira resistente, já tratada, e que já tem o diâmetro e a espessura certinha que aguenta já a tantos quilômetros, dependendo da carga que eu vou colocar em cima da minha laje. Ok, Marcos. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Boa apresentação, parabéns. Muito obrigado. Dá para perceber a empolgação, né? Parece gostar mesmo. Bem, ele deve ser algum acionista de alguma empresa. Olha, é mesmo, tem alguma coisa aí. Bem, obrigado, professor Jaime, Marcos, Paulo, parabéns. E está encerrada a sua apresentação. Obrigado, professor. Bom, vamos ao Pablo Miqueias. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, professor Oscar. Jaime, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? A apresentação está pronta. Quer que eu passe aqui? Por favor. Tá bom. Então, vamos lá. Só um pouquinho. E aí eu vou cronometrar. Vamos lá? Vamos lá. Começou. Meu nome é Pablo, sou do curso de Engenharia Civil da Anhanguera e me vim defender meu trabalho sobre características e aplicação do concreto translúcido. Aí o problema. Em 2001, um arquiteto chamado Aaron apresenta sua invenção ao mundo, o concreto translúcido. Aí eu deixei umas 3 perguntas, né? Como é a fabricação desse concreto? Quais as vantagens e a desvantagem quando comparado ao concreto convencional? E qual as suas características em relação ao concreto convencional também? Pode passar, professor. Aí o objetivo geral que é definir qual a mistura utilizada para chegar nesse concreto, compreender suas vantagens e desvantagens e suas características. Aí os objetivos específicos são conhecer as etapas da sua fabricação, compreender se o seu uso é vantajoso em relação ao concreto convencional e definir as suas características. Aí no capítulo 1, eu coloco aí a fabricação, né? Assim, de modo geral, do concreto translúcido. Então aí o concreto translúcido é um material composto por cimento, água, areia, brita e por fibras ópticas, sendo que de modo geral é formado por 96% de concreto e os outros 4% por fibras. Aí eu coloquei bem resumidas as etapas, né, da sua fabricação, que é o concreto convencional é colocado numa forma e logo após é adicionado camadas de fibras ópticas, a forma é submetida à vibração até que as fibras se afundem. E após o concreto endurecer na forma, é retirado e cortado em blocos. Aí eu deixei uma imagem aí, que já é o concreto já na fase final, né? Já pronto para ser cortado em bloco já.
Aí no capítulo 2 eu coloquei as suas vantagens e desvantagens, né? Então, aí as suas vantagens. Ele tem a capacidade de transmitir a luz, com isso se aproveita melhor a luz solar, no caso, durante o dia. E com isso reduz o consumo de energia elétrica. Aí as suas desvantagens. O custo de fabricação é muito alto, porque por causa do uso da fibra óptica, e tem pouca mão de obra especializada em sua fabricação. Aí o capítulo 3, eu vou colocar aí algumas características, né? Assim, de modo geral, e algumas características técnicas. O concreto translúcido é um material ecologicamente correto, pois proporciona economia de energia, aproveitando melhor a luz solar. É um concreto mais impermeável e resistente que o convencional, assim dificultando a chance de rachaduras e infiltrações. Aí algumas características técnicas, aí o padrão, né, que eles cortam o bloco é de 60 por 30, ele tem uma resistência à compressão de 50 MPa e resistência à tração na flexão de 7 MPa. Pode passar. Aí algumas considerações, né? O concreto, por ser um material muito utilizado nas construções, sempre vai ser um material muito estudado. E ele chegou ao mercado com o objetivo de juntar técnica, qualidade e sustentabilidade em seu material. A sustentabilidade aí tem a ver com a economia de energia, né? Que durante o dia não é tão necessário a gente usar a luz artificial, que é a energia elétrica. Aí, apesar de suas vantagens e importância no meio ambiente, ele é pouco divulgado no mercado nacional. Que nem aqui no Brasil, ele ainda não tem assim produção para uso nas construções. Ele é mais voltado ainda para estudo acadêmico. Pode passar. Aí, algumas referências que eu utilizei nesse trabalho. E obrigado. Muito bem, Pablo. Professor Oscar, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Achei muito interessante o tema. Sim. Na verdade, esse tema do concreto translúcido está tomando assim bastante importância, principalmente em algumas concepções arquitetônicas. E uma das minhas perguntas, você respondeu antes, né, era como está o panorama nacional, né, aqui no Brasil com relação a esse tipo de elementos de concreto translúcido. Mas, dado que você respondeu, queria te perguntar, na tua pesquisa, você teve contato com algum tipo de obra que utilizou? Como foi a experiência dessa obra? Talvez em algum museu, alguma obra referente que você consiga compartilhar? Que vantagens teve já na obra em si, com relação à parte arquitetônica, resistência, não sei, tudo o que tenha a ver com as vantagens, né, de ter utilizado esses elementos. Então, professor, infelizmente, assim, não tive a oportunidade de conhecer nenhuma obra, nenhum museu assim. Aí, infelizmente, não tem muito, assim, muita informação, né? Tipo, conhecimento, assim, não tenho. Mas foi as bibliografias mesmo, né? Que foi estudada, só isso. Okay. ¿Sabes si tal vez as fibras ópticas dão alguma melhoria no comportamento de atração desse concreto, né? Dado que o concreto é fraco nessa atração, talvez as fibras, dado que hoje se estuda tanto concreto com fibras, melhorando esse comportamento, será que elas têm alguma influência? Sabe? Não, professor, não sei. Isso aí eu não consigo responder, não. Ok. Isso não pesquisei, não. Não, mas achei muito interessante o trabalho. Na verdade, as minhas perguntas eram essas e, por minha parte, acho que o professor Jaime queria fazer uma pergunta aqui. Ok. Professor Posso Jaime. perguntar, Marcelo? Sim, claro, por favor. Tudo bem, Pablo? Tudo bem. Ótimo, parabéns. Você tem alguma ideia de custo de valor desse elemento? Não. Custo de valor, não.
que o mais caro aí, assim, que pelo que eu entendi, assim, é a fibra ótica, né? Ok. Não, é que isso está entrando. Que é o que deixa o custo elevado, no caso. Eu queria saber se fez alguma pesquisa. Obrigado. Nada, obrigado. Obrigado, professores. Obrigado, Pablo. Está Obrigado. encerrada a sua apresentação. Ok, obrigado. Vamos ao Felipe Santos. Acho que é assim, né? Felipe? Oi, é isso. Então tá bom. Vamos lá, Felipe. Deixa eu colocar aqui a sua apresentação. Eu vou apresentar aqui por você, né? Aqui eu vou passar os slides, é isso? Isso. Então tá bom. Só vou compartilhar e a gente começa a contar o tempo. Perfeito. Prontinho, vamos lá? Começou. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Bom, vamos lá. Que a pandemia aí afetou praticamente todas as áreas da nossa vida, não é novidade, né? E a construção civil foi uma delas, não teve como. E aí, partindo desse princípio, dado esse tema que está muito, muito atual, muito quente aí pra gente, eu quis atrelar a minha pesquisa aqui do trabalho de conclusão do curso a algo que se relacionasse de certa forma. Então, diante disso, o tema do meu TCC ele é o uso do pré-moldado como estratégia para redução no tempo de obra. Pode passar, professor, por favor. Então, o problema que eu trago é a utilização de estruturas pré-moldadas, ela pode auxiliar na redução do tempo de obras emergenciais? Pode passar também, por gentileza. Ainda não. Não foi? Objetivo geral. É objetivo geral? Para o próximo, agora já é os específicos. Ah, tá. Pronto. Perfeito. Então, como objetivo específico, para apresentar aí os conceitos gerais do pré-moldado, apresentar os benefícios do pré-moldado, demonstrar a importância do uso do pré-moldado no setor da construção civil, principalmente aí, que é o foco desse trabalho, em obras emergenciais. Então vamos lá, o conceito do pré-moldados. Hoje a norma brasileira, a NBR 9062, ela faz uma diferenciação aí do pré-moldado para o pré-fabricado. Então, basicamente, o pré-moldado ele é definido como o elemento, né, que é feito fora do local, ele é uma parte de alguma estrutura que ele é feito fora do local onde ele ficará definitivamente. E aí define o pré-fabricado como aquilo que já vem pronto, ele já vem pronto, a gente só basta alocar onde a gente quer fazer a utilização e usar. Como exemplo, a gente tem aí o container, ele pode ser tratado como uma estrutura pré-fabricada. Como pré-moldados, a gente pode falar das vigas, pilares, lajes, escadas, entre outros. Dando contexto bem rapidinho aqui, buscando aqui nos estudos, eles surgiram na Europa, pós-guerra, as estruturas pré-moldadas. Tá, para essa pesquisa eu vou chamar os dois de pré-moldado para abranger as duas situações para ficar mais prático aqui a dinâmica. Então, eles surgiram na Europa, as estruturas pré-moldadas, aí pós-guerra, com a necessidade de reformular, refazer, reconstruir aí as cidades. Então, por conta de tempo, mão de obra, escassez e tudo mais, aí houve essa necessidade de atualizar e inovar na forma de construção. No Brasil, a gente não tem aí uma data cravada, não tem um estudo que diz exatamente quando chegou, mas a primeira utilização em grande escala foi no hipódromo do Rio de Janeiro. Pode passar, professor, por gentileza. Então, aqui rapidinho, vou contextualizar os benefícios do pré-moldado. Então, um deles é a viabilidade econômica, né? Ele tem uma redução de custo significativa em diversas situações, devido à redução de mão de obra no canteiro, da eliminação de diversos custos fixos que precisaria manter devido à administração de obra mais longa. Redução do tempo, que é a fabricação dos elementos, ela é controlada conforme o andamento da obra. Então, conforme a obra vai evoluindo, a gente vai fazendo a solicitação dos produtos. Então, aí tem uma redução de tempo bem grande e além de que, logo após a sua fixação no local, já está pronto para ser utilizado. E a redução aí na parte de lixo e poluição. Ele reduz os entulhos, reduz os serviços de limpezas. Então, ele é bem positivo também para o meio ambiente, que tem essa redução drástica aí na agressão ao meio ambiente. Pode passar, professor, por gentileza. E aí, por fim,
o tema e o foco do meu trabalho, que é o uso do pré-moldado em obras emergenciais. Então, para contextualizar aqui nesse tempinho rapidinho, eu trouxe aqui a construção de hospitais de campanhas na pandemia do Covid-19. Esse aí que a gente tem na tela é o hospital de Houshishan, desculpa se tem alguém aqui que é fluente em chinês, eu não sei como pronuncia corretamente. Mas ele é um case aí de sucesso, né? Analisado pelo mundo inteiro, devido a ter sido construído em 10 dias. E tem a capacidade aí para atender 10 mil pacientes. No Brasil, nós tivemos alguns exemplos também, acho que basicamente todas as cidades, devido ao colapso do sistema de saúde, precisou aí recorrer a hospitais de campanhas, e um deles, no Rio de Janeiro, inclusive, demorou 96 horas para ficar pronto. Isso é muito bom, muito positivo, dado o contexto que estamos vivendo. E aí, basicamente, esses hospitais de campanha, eles são diferentes da estrutura convencional, eles são provisórios, e aí, por ser provisórios, a burocracia é menor, a gente precisa seguir só os requisitos mínimos, claro, tudo alinhado com as normas regulatórias para que ele funcione. O contexto de hidráulica e elétrica também não é tão complexo, não é tão robusto, ele precisa somente fornecer o básico para o funcionamento e atendimento aí com segurança. Basicamente, aí, de forma geral, o que é utilizado na construção desses hospitais são estruturas metálicas em aços e containers acoplados. Acho que é isso para esse capítulo. Pode passar, professor. Então, basicamente, as considerações finais é que as estruturas pré-moldadas, elas estão cada vez mais aí presentes nos canteiros de obras, suprindo a necessidade do mercado que cada vez está mais imediatista. Através disso, a gente consegue alinhar aí velocidade e controle de custos, e se fazer uma comparação da construção convencional com uma modular, a gente consegue identificar aí, alguns ganhos de durabilidade, qualidade e sustentabilidade. Então, de modo geral, a gente pode se afirmar que a utilização do pré-moldado pode, de fato, trazer o benefício esperado na redução de tempo, principalmente em obras emergenciais. Pode passar, professor. Aí são algumas das referências utilizadas para a criação desse trabalho. Acho que tem mais uma. Mais uma. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Professor Jaime, por favor. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, você? Tudo, graças a Deus. Obrigado pela apresentação, pelo tema. Eu só queria entender uma coisa em relação ao tema. Você não focou materiais pré-moldados ou pré-fabricados, tanto executados ou não na obra. Você quis focar de uma forma geral ou apenas em obras emergenciais? Só para eu ter... Isso, o foco do meu trabalho foi, de fato, mostrar no ganho e eficiência na utilização de estruturas pré-moldadas no modo geral. No trabalho em si, eu descrevo algumas possibilidades, alguns materiais. De uma forma, isso, tá. Entendi. De uma forma geral, você só citou, no caso aqui, em função do momento, o Hospital da China, que foi utilizado. Perfeito. Sem problema nenhum. Não tem dúvida que realmente os elementos pré-fabricados, pré-moldados, quer que sejam obras ou não, eles agilizam significativamente o tempo, a execução, mão de obra e tudo mais. Não teria muita pergunta técnica, porque você trouxe, atende o tema, o texto, a apresentação. Eu vou fazer uma pergunta que sai um pouquinho da parte técnica, vamos dizer assim, vamos entrar um pouquinho também na área jurídica. Imagina uma seguinte situação, como é que você enxerga isso? Por exemplo, você está gerenciando uma obra, você vai gerenciar uma obra e você vai fazê-la uma parte com pré-moldado, pré-fabricado. Quem é o responsável no final desse elemento acabado? Por exemplo, o engenheiro que está lá, por exemplo, se você estivesse gerenciando a obra e você estaria contratando um pré-fabricado, um pré-moldado, uma laje simples, pré-fabricada, por exemplo. Como é que seria essa tratativa de responsabilidade? Como é que você enxerga isso? Uma vez que você está falando em pré-fabricado, pré-moldado, por exemplo, como é que você vê essa parte jurídica em termos de responsabilidade? É só de quem está administrando, gerenciando a obra, ou de quem está fornecendo esse elemento, ou é uma coisa em conjunto?
Professor, eu acredito, não estando, né, nessa cadeira, mas eu acredito que seja uma responsabilidade dividida, tanto de quem vai comprar, de buscar informações aí se a empresa ela atende ao regulamento, a regulatório, se o processo de criação mesmo, da fabricação desse produto, se ele está de acordo com as normas necessárias, e aí garantir que na obra também isso seja aplicado de forma correta, seguindo o regulatório e alinhado aí com toda a equipe de segurança do trabalho e todos os regulatórios. Então, eu acredito que seja um movimento que seja dividido em duas partes. A empresa precisa garantir que os níveis de qualidade mínimo aí para ofertar esse produto, e eu, como engenheiro, preciso garantir que eu vou fazer uma compra no lugar que cumpra esse processo e garantir que na aplicação da obra isso se mantenha. Perfeito, Felipe. Perfeito, correto. Obrigado, sucesso, boa apresentação. Valeu, Tio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor Jaime. Obrigado, Felipe. Parabéns. Sua apresentação está encerrada. Vamos ao Tarciano. A Thaís não está aí, né? A Thaís não veio, não mandou a apresentação, eu acho que ela não vai apresentar. Tarciano, como é que a gente vai fazer? Tá sem áudio. Tudo bem, professor? Tudo Boa bem? noite a todos aí. Eu apresento. Vamos seguir o fluxo aí. Pode ir passando as apresentações aí que eu vou comentando. Tá, então deixa eu abrir aqui. Ok? Só um momento. Agora só compartilhar. Apareceu aí, né? Apareceu sim. Então, novamente aí, boa noite a todos aí. Ao meu ver, eu acho que a minha apresentação deveria de ser a última para poder fechar aí com Ela vai chave ser. de ouro aí. Porque a Thaís não está aqui. Então ótimo. Então, deu certinho, porque eu entendo que de todos os temas que foram falados, nada faz sentido sem segurança do trabalho. Inclusive, na apresentação do nosso último amigo aí, a gente acabou, de certa forma, entrando nesta polêmica aí. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo esse tema aí da essencialidade da segurança do trabalho na construção civil, porque eu entendo que, de certa forma, ela tem um impacto também em tudo que a gente planeja no momento da execução. Então, hoje não faz sentido a gente pensar muito na questão. Você pode fazer o projeto mais perfeito que for. Na hora que você vai chegar na aplicabilidade, está correlacionado com a segurança do trabalho, isso também causa muito impacto para a obra. Então, pode passar aí, professor. Então, aí são algumas situações aí que eu gostaria de discutir, né? A importância da segurança do trabalho na construção civil, o acidente do trabalho e suas principais causas. Peguei algumas referências de algumas legislações aí que são mais comuns no dia a dia aí da construção civil, embora a gente fala aí de um conjunto de pelo menos 36 normas relacionadas à segurança do trabalho, fora as NBRs que a gente tem também como referência aí, que serve para diversos tipos de finalidades, né? E a importância do trabalhador na indústria da construção civil, que de fato é o camarada depois que vai botar a mão na massa aí, depois que a gente pensa, né? Faz a nossa parte do planejamento aí, que sem essas pessoas em específico aí, o restante acaba não acontecendo. Então, de uma maneira geral aí, né, falar um pouco sobre a importância da segurança do trabalho na construção civil. Então, só para a gente ter uma noção aí, a construção civil, principalmente agora nessa época de pandemia, dizendo especificamente, ela foi o terceiro setor que mais gerou emprego no Brasil. Então, partindo desse princípio aí, já dá para a gente poder ter uma noção do quão importante ela é, né? Principalmente relacionado às questões aí de aspectos da segurança do trabalho, né, a um acidente com algum colaborador, algo nesse tipo de proporção aí. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a execução do nosso trabalho e principalmente sobre as vidas que estão por trás aí para poder realizar os seus trabalhos. Pode passar.
Então, as principais causas de acidente do trabalho aí está correlacionada com uma mão de obra muitas vezes não qualificada, falta de treinamento para algumas atividades específicas. Dá para pegar como exemplo aí essa situação do pré-moldados aí. Então é difícil hoje em dia você ter um profissional realmente capacitado para operar um guindaste, fora isso, todo esse planejamento que tem que ser feito para poder realizar esses tipos de atividade. Então, exige-se muito na construção civil da questão de uma mão de obra qualificada, de treinamento, e muitas vezes a gente sabe que principalmente uma parte da mão de obra acaba não tendo muito estudo, não está muito correlacionado com esses tipos de fatores. Então, quanto mais você puder treinar e capacitar essas pessoas, com certeza, consequentemente, o restante vai fluir de uma maneira melhor. A falta do uso de EPIs, a análise preliminar de risco que para mim eu vejo como algo essencial em uma obra, porque ela representa muito nessa questão de como vai ser feito e principalmente qual a forma mais segura de se realizar, né, uma determinada atividade. E aí, dentre outras das causas aí relacionadas ao acidente do trabalho, a falta de interesse do empregador. Muitas vezes acaba se visando muito lucro, esquece que por trás disso a gente tem uma legislação, né? Em seguida, tem a falta de fiscalização, como foi relatado anteriormente aí. Então, a demanda na construção civil é muito grande. E a gente sabe que o Ministério do Trabalho hoje não tem braço suficiente para poder fazer a fiscalização da forma como se deveria. Então, muitas vezes, o que você vê em obras, até obras públicas mesmo, é muita falta de legislação sendo aplicada nessa parte, né? E quando você tem um acidente do trabalho, muitas vezes, e a construção civil, acho que mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, mas a construção civil aí, ela tem uma parte relacionada ao trabalho relacionada a trabalho de altura que muitas partes da aplicabilidade aí de execuções das atividades está correlacionada com ela, é uma das que mais matam no Brasil. Então, se não tem uma fiscalização, falta de interesse do empregador, correlacionado com falta de treinamento e todas essas consequências aí, muitas vezes a gente planeja, mas no final acaba não dando muito certo. Pode passar, professor. Então, entre essas normas regulamentadoras aí, tem a NR6, que trata da questão dos equipamentos de proteção individual que os colaboradores têm que utilizar conforme cada tipo de atividade. O PCMSO aí, que fala da parte dos exames médicos que tem que ser relacionado também para cada atividade, porque cada tipo de função está exposto a um tipo de agente químico, algum tipo de risco específico, e esse programa específico correlacionado com o médico do trabalho é onde vai entender de fato quais são os exames que para garantir a integridade física dos trabalhadores. A NR9, que fala da proteção, prevenção dos riscos relacionados ao ambiente de trabalho, né? Programa de prevenção de riscos ambientais, na verdade, que aí você vê alguns fatores relacionados à parte física, química, biológica, quais são os riscos existentes no ambiente do trabalho, né? E quais são as medidas de controle. Aí há uma muito utilizada que nós vamos ter como referência de uma forma ou de outra, que é a da NR18, né, que está realmente correlacionado com diversos tipos de etapas diferentes da construção civil, o talude, que foi falado anteriormente, essa questão de pré-moldados, uma aplicabilidade de forma geral, ela fala até um pouquinho sobre trabalho em altura também, né, mas é uma legislação que a gente pode ter certeza, em algum momento você vai precisar consultar e isso vai estar correlacionado com a questão do nosso trabalho aí. E a NR35, como eu falei anteriormente, né? A NR35 ela está correlacionada direto a trabalho em altura, então esses colaboradores precisam passar por um treinamento específico aí, inicialmente de 8 horas, para entender quais são os conceitos relacionados à execução de um trabalho, né, acima de 2 metros de altura, quais são os riscos, quais são as medidas de controle. Então, é uma maneira de tentar estar se evitando, né, o acidente do trabalho. A importância do trabalhador na indústria da construção civil. Então, de uma maneira geral, eu acho que eu já frisei isso no começo da apresentação, mas
a gente planeja. E se a gente não cuidar desses trabalhadores, no final as coisas acabam não acontecendo. Então a gente tem que valorizar essa parte. Eu acho que hoje, né, a gente vive aí num mercado de trabalho onde você tem que, embora você seja, por exemplo, da área de... Nós sejamos aí da área de engenharia civil, tem diversos setores que vão estar no dia a dia correlacionado com tudo que a gente quer fazer de execução de atividade. Segurança do trabalho, qualidade, tecnologia, né, em geral. Então, são diversos departamentos. Então, eu entendo, né, que a gente tem que, sim, fazer a nossa parte relacionado aos nossos projetos, garantir a maneira mais segura, mas a gente não pode esquecer que na hora que essas pessoas forem executar esse trabalho, tudo que a gente planejou acaba dependendo deles. Então, é bastante importante a gente estar familiarizado aí com a área do Departamento de Segurança do Trabalho. E aí, nas considerações finais aí, né, eu entendo que nós somos liderança e, antes de mais nada, a gente tem que entender que existem vidas que estão nas nossas mãos aí. Então, a gente faz o planejamento, a gente representa as pessoas, muitas vezes a gente faz, né, delega diversos tipos de atividades para essas pessoas executarem o trabalho deles, né? E o mais importante é que todo mundo volte para casa no final do seu dia de uma maneira íntegra. Há diversos tipos de situações aí que a gente sabe que muitas vezes acaba não acontecendo aí, né? Mas é importante a gente sempre ter esse conceito aí da responsabilidade que a gente tem em mãos a partir do momento que a gente assume esse cargo aí tão importante. Eu acho que era isso aí de uma maneira geral. Queria agradecer a todos aí e estou aberto aí às perguntas. Muito bem. Professor Oscar, depois o professor Jaime também, se quiser. Boa noite, Tarciano, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Parabéns pela apresentação, parabéns por ter chegado até aqui também, né? De alguma forma, a gente tem compartilhado algumas disciplinas com o Tarciano, eu conheço ele já de alguns semestres que a gente esteve aí na faculdade estudando, né? Vou fazer 3 perguntinhas curtas. Opa, 3? Para mim são 3, professor. Fica à vontade. A primeira, você trabalha nessa área da segurança no trabalho? Sim, eu sou técnico em segurança do trabalho. Ah, ok. Porque eu percebi que você tem assim, um domínio do tema, né? Então, achei que fosse o caso, né? É isso, se precisar depois aí, a seleta de assessoria aí pode assessorar também, viu? As obras do professor Jaime aí, já sabe, professor. Fica à vontade. Depois a gente tem um portfólio aí e eu consigo disponibilizar. Vamos lá, professor. Não, a verdade, acho que talvez você, dado que está nessa área, né, tem bastante conhecimento. A minha pergunta está mais orientada a dada a situação atual, né, situação da pandemia, todas as mudanças que têm acontecido na parte laboral, né, de execução de obras civil principalmente. Como você vê o panorama futuro, né, dado todas essas transformações que têm acontecido em relação à segurança no trabalho? O que vai mudar daqui para frente, levando em conta a tecnologia, né? É o mesmo estado da pandemia, sair da pandemia, controlar o contágio, prevenir acidentes, como vê você no futuro essa transformação do que a gente conhece hoje de segurança no trabalho? Na verdade já impactou demais de alguma forma, né? Porque, assim, hoje, quando você fala aí na questão de trabalhos, principalmente na questão administrativa, todos os cargos específicos que hoje têm demanda administrativa só vai, por exemplo, na fábrica e, em último caso, quando realmente precisa. Essas pessoas, de uma maneira geral, hoje estão todas afastadas, fazendo trabalho aí em home office, igual o que a gente está fazendo da apresentação. Então, isso, de fato, já é uma interferência muito significativa, né? E hoje, um outro aspecto que está gerando aí também
um grande impacto é no controle realmente aí do dia a dia das pessoas em geral, do contato entre os trabalhadores, né, aproximação, uso da máscara mais correta para poder fazer digamos assim, esses trabalhos braçais hoje, principalmente hoje na área aí nossa da construção civil, né? O que acontece? Muitos tipos de atividade exigem que você tenha vários trabalhadores num espaço aí menor do que 2 metros para poder fazer esse trabalho. Então, o aparato, às vezes, que acaba se utilizando para poder fazer esses tipos de execução, acaba, de certa forma, né, tirando um pouco da liberdade dessas pessoas de executarem a forma de uma maneira que a gente tinha anteriormente. E hoje eu entendo que cada vez mais isso vai fazer parte do dia a dia, um contâneo, um canteiro de obras que antes você reunia para poder fazer um diálogo de segurança. Hoje você tem que pedir para as pessoas se afastarem, então acaba ocupando mais espaço físico, né? Hoje qualquer sintoma em específico que se tem aí, é obrigatório a pessoa já cumprir esse protocolo de afastamento, de ficar em casa, depois fazer os seus exames, para depois que ter certeza retornar ao trabalho. Então, hoje, com o que a gente está vivendo, até que a gente tem as vacinas, tudo em dia aí, vai impactar de uma forma muito grande nessa demanda de trabalho. Então, eu acho que é algo que tem sim ser previsto, né? Quando se pensa em execução de obra, porque muitas atividades que antes você conseguiria fazer com uma certa demanda braçal, hoje é mais difícil, às vezes, de aplicar esses conceitos e muitas vezes você tem que partir para alguns recursos tecnológicos até para uma demanda simples de atividade, em geral. Exemplo simples aí hoje, você vai subir uma treliça, por exemplo, algo que poderia ser leve e executado com mão de obra hoje, por questão de protocolo de Covid, você acaba tendo que estar utilizando o guindaste, por exemplo, um MUNC para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu vejo que cada vez mais vai impactar. E a última pergunta era com relação a tem surgido algumas ferramentas novas, tecnologia, algumas da situação, né? Que novidade, talvez nos CPIs, nas metodologias, tem surgido? Eu acho que assim, o que mais eu vejo nesse momento que tem surgido, não de ferramenta nova em específico, mas eu acho que principalmente na questão de controle de acessos, de entrada, saída, protocolo, sabe? Dos locais, pontos de contato, escadas em geral. Eu acho que neste aspecto está tendo assim, muito da implementação, da questão do uso de álcool em gel. É um tema que está sendo discutido mais em reuniões, né, de uma maneira geral. Eu acho que cada vez mais tem sim contribuído, né, mas a instalação desses recursos aí, ela vem sendo imprescindível. Eu não sei aí de onde os companheiros vêm, mas, por exemplo, hoje na nossa empresa a gente tem um controle até de restrição de entrada de funcionários, né? Então, com antecedência, você tem que comunicar quem vem, para que vem. E aí, se não tiver uma autorização de diretor por ser algo assim que tenha realmente uma justificativa, a pessoa acaba nem conseguindo acessar, né, o site de uma maneira geral. Então, isso também tem impactado de uma forma significativa. Mas os recursos tecnológicos em gerais aí, eu acho que é uma tendência natural que cada vez mais, quanto mais o tempo for passando relacionado a isso, mais coisas vão aparecer. Ok. Não sei se o professor Jaime fazer alguma pergunta. Tem tempo, Marcelo, professor? Sim, professor, fica à vontade. Ok. Boa noite, Tarciano. Boa noite. Obrigado pela aula, viu? Gratuita. Que isso, professor. Eu não sei como o Marcelo não cortou você. Se deixar, você vai falar a noite toda aqui hoje. Olha, sinceramente, eu acabei me empolgando tanto que eu esqueci até do tempo, né? Infelizmente. Não. Deixou porque tem tempo e foi bom, foi muito bem colocado, muito bem detalhado as coisas. Eu estava de olho aqui, ó. Eu sei, e muito bem colocado. Na verdade, quando você começou, na metade da apresentação, já vinha uma pergunta aqui de cabeça, né? Mas o professor Oscar já adiantou, ia perguntar se você já foi cipeiro ou SPero. Mas você já falou que é técnico, então já está
já tá no sangue isso daí. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo tema e sucesso aí. Opa, muito obrigado. Só toma cuidado, depois a faculdade não vai querer pagar a sua aula de hoje. Tá Professor bom. Marcelo, obrigado. Falou, até mais. Muito obrigado, professores. Obrigado, Tarciano. Então, está encerrada a sua apresentação. A Thaís não está presente, né? Então, encerramos. Parabéns a todos vocês. Foram boas as apresentações. Encerramos no tempo, passamos um pouquinho do previsto, mas mesmo com a ausência da Thaís, a gente passou um pouco, mas tudo bem. Eu vi que era possível dar essa folga e vocês aproveitaram bem o tempo. E é isso aí, galera. Parabéns a todos vocês. Encerramos esse semestre, então, de apresentações de TCCs com a apresentação dos alunos da Engenharia Civil. E eu peço, então, que vocês, por favor, se retirem, que eu preciso fazer o encerramento com os docentes para a gente alinhar aqui e preparar as notas. Vamos passar para o coordenador, tá? E ele é quem vai fazer o lançamento no sistema. Em torno de uma semana, vocês, talvez menos ou um pouco mais, não sei ao certo, mas vocês terão as notas de vocês lançadas. É isso aí. Boa noite a todos. Professores, não saiam. Boa noite. Até mais. Obrigado, professor Oscar, professor Jaime e professor Marcelo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tudo de bom para vocês. Boa noite para todos. Boa noite. Sucesso aí para vocês.